me concedeu esse privilégio. Grato a Deus. E bom também estar com os queridos irmãos, irmãs. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Nossa meditação nessa noite é sobre a importância da palavra de Deus para a igreja. Visto que nós estamos até o Felipe, o diácono Felipe já falou sobre isso. Vamos pensar sobre a importância então da Escritura, da palavra de Deus para a igreja. E nós temos vários textos. Leremos o de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Aí você já vai pensando aí sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, qual é a importância, e agradecendo também pelo cuidado de Deus com você, conosco, com a igreja, nesse tempo. Vamos fazer a leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste instruído, inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Então, o nosso pensamento, hoje, aqui no texto nós temos três princípios que a palavra traz para nós, que é importante, mas eu queria pensar com vocês na história. É sobre a palavra de Deus. Onde começou a palavra de Deus? E como isso funcionou na história. A Bíblia, a própria palavra diz que ela é eterna, mas ela é eterna. Por quê? Porque ela é Deus. Ela revela Deus. Se ela revela Deus, ela é eterna. Então, eu pergunto para você, onde começou a palavra? Você não vai saber, como eu também não sei responder. E isso não é importante, porque ninguém entende Deus. A gente obedece, a gente conhece, não entende, conhece. E o que está revelado, está revelado. Então, a palavra de Deus, ela é eterna e ela se tornou escrita. Onde foi? Você pensando assim, lá no começo. Vamos pensar ali em Abraão, no Egito, Moisés. Quando é que tem um registro lá? Tábuas da lei. Onde foi dadas as tábuas da lei? Um certo monte. Vamos fazer um exercício. Fique tranquilo, porque hoje a gente está bem à vontade assim, né? Vocês estão acostumados com o pastor Érico falando aqui, vocês escutando, né? Mas eu hoje quero conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque é importante. Às vezes nós aprendemos isso na classe lá das crianças, né? Que é importantíssimo, na EBD, também no culto à noite agora, elas têm esse privilégio. E depois a gente vai esquecendo. Mas Moisés recebeu as tábuas da lei no Sinai. Mas antes disso, Deus já dirigia a sua igreja pela sua palavra. E aí nós temos, aproveitando essa ideia da reforma, que para muitos é chato, para mim
é delícia, é gostoso, gosto demais do tema. E mais do que isso, eu agradeço muito a Deus por pessoas que lutaram pela verdade da Escritura, que é o que nós temos que fazer. Mas, nesse tempo da história, a igreja passa por algumas dificuldades, mas a palavra estava lá, porque ela é viva. Hebreus fala que ela é viva e eficaz. Isaías diz que ela é eterna. Então, qual é a importância da palavra de Deus, ou de Deus para a palavra, uma vez que nós estamos falando da mesma coisa? Então, a igreja, ela entra em crise e parece que vai acabar. Mas ela não acaba, porque ela é um projeto de Deus que vai da eternidade. E aí, de novo, eu falo, se ninguém sabe quando é que começou a igreja, ela historificou em Adão. Não é? Nós sabemos que a igreja tem uma história. Adão foi o primeiro membro dessa igreja. E ela terminará na glória, que Paulo descreve lá no capítulo 8, a ordem salútica, que vai do conhecer ao glorificar, quando Deus trabalha essa ordem da salvação. Então nós estamos indo para o último ato, que é a glorificação, e nós não sabemos quando. Então nós não sabemos, a igreja ela é eterna, começou nos tempos eternos. Quando a gente olha textos como o de Efésios, fala que nós fomos salvos, eleitos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então esse é o tempo da igreja. Mas ela passa por momentos que parece que vai acabar, e teve situações que quase foi, mas ela não acaba. A igreja local, ela pode acabar. Essa igreja aqui, como templo, pessoas, ela pode, daqui a uns tempos, não existir mais. Mas a igreja de Deus eterna, ela não acaba. Porque Jesus falou assim, a porta do inferno, as portas do inferno, não prevalece contra a sua igreja. Então, em hipótese alguma, a igreja do Senhor, ela vai morrer, porque ela é de Deus. E ela é cuidada pela palavra de Deus. Então, qual é a importância da palavra de Deus para a igreja? A palavra de Deus, ela dirige a igreja, Deus dirige a sua igreja. Então, ela entra no primeiro, aconteceu 3 dos grandes eventos que a igreja quase ficou e estava sem a palavra, mas Deus estava lá. E o primeiro evento foi lá no Egito. Quantos anos os hebreus ficaram no Egito? Quem esteve na escola dominical aí? Quantos anos? Mais de 300? 430. Tinha Bíblia lá? Não. Mas Deus estava lá, dirigindo a igreja. Tanto é que, qual foi a última praga? A última praga, a 10ª praga. Morte dos primogênitos. O que Deus fez? Passa o sangue na porta. E o anjo da morte passa. Onde tiver o sangue, ele pula. Deus cuidando da sua igreja. Então, isso não tem perigo. É importante esse cuidado. E aí o Senhor traz a igreja para o deserto. E ali houve um tempo de aprendizado. Que a gente poderia falar assim, ali teve a primeira reforma. Que o Senhor dá as tábuas e ensina o povo como andar. Preparando para Canaã. O povo aí entra na terra de Canaã, a terra prometida. O que o povo faz? Espalha. E aí se perdem. Mas a Bíblia se perdeu? A direção de Deus se perdeu? Não.
Deus está dirigindo, através dos juízes, dos reis. A igreja, ela vira uma igreja fraca, idólatra, e o Senhor está dirigindo. E antes de Malaquias, que foi o segundo tempo de grande perigo que a igreja passou sem a palavra, que foi o tempo que nós chamamos de intertestamentário, de Malaquias a Mateus. Antes de Malaquias, Deus levanta 2 homens, Esdras e Neemias. Eles fazem uma reforma. Então, eles reconstroem os muros, o templo, acham o livro, lê o livro, ensina o livro, para que a igreja pudesse, preparada, reformada, entrar no tempo dos 400 anos de silêncio e chegar no tempo de Cristo, pronta para receber a profecia. Então, 430 anos antes, Deus dirigindo. Igreja lá. Mais 400 anos, não houve profecia nesse tempo. Deus falhou, a palavra falhou? Não, ela estava lá. A igreja não morreu. E aí, Mateus começa, aí vem o Novo Testamento, e aí surge um homem com uma mensagem fulminante. Quem era? O último profeta, João Batista. Ali então começa a igreja, que nós temos hoje a contagem, né? 2023. Começou lá. E ali a igreja, então, igreja cristã, que no início não era cristã, era simplesmente um povo que reuniu os do caminho, né? Que era uma igreja bíblica, Atos. Depois ela virou igreja cristã em Atos 13, lá em Antioquia. Então ela era bíblica, depois virou cristã, depois virou política, depois virou podre. E depois ela voltou. Então, no segundo século da era cristã, a igreja se distancia da palavra, mas a palavra estava lá. Lutero, esse movimento foi tremendo. Mas quem está dirigindo tudo isso é o Deus que dirige a igreja através da palavra. Qual a importância da palavra? E aí nós temos a terceira grande crise que a igreja atravessa, agora já a igreja cristã, que tem já a palavra na mão. O pessoal de Malaquias até Jesus também tinha já a lei. Os lá do Egito não tinha ainda. Mas agora a igreja cristã, ela tem a palavra, ela sai da palavra. Ela distancia da palavra, ela saiu. E aí do segundo século, ano 200 mais ou menos, até 1300, ficou uma época de trevas. Tinha palavra? Tinha palavra. A crise era da igreja, não é em Deus. A palavra é viva e eficaz. Por isso, amados, é importante saber que nós temos uma segurança, nós somos dirigidos, guardados, amparados por Deus através dessa palavra, que nós chamamos de Escritura. A Escritura, os estatutos. Então começa um movimento
mais ou menos em 1300, os pré-reformadores, e os mais conhecidos são os Joãos, né? São os Joãos. O primeiro conhecido é o John Wycliffe, que começa um movimento para voltar para a Bíblia. Começou a ler, mas isso aqui está errado. Esse monte de coisa que está sendo feito pela igreja, que é política, que é a igreja de Roma aí. Então, esses homens começam a ler a Bíblia e começam um movimento para trazer a Bíblia para a igreja. Não é que a Bíblia está em crise. Quem está em crise é a igreja, é a humanidade. E graças a Deus que o Senhor usa de graça. E o Senhor não falha. Ele não desiste de cuidar dessa igreja. E ela vai até o fim, até a glória. Porque o Senhor está cuidando. Então, mas usou essa história. É importante a gente perceber que estudar, dar uma olhada. E aí a gente tem um debate hoje, né, que vamos estudar os princípios da igreja reformada. E aí os próprios reformados estão com preguiça de estudar. Nós temos um monte de gente hoje descobrindo a verdade da Escritura, e a própria igreja, nossa igreja, que é reformada, ela passa batido. E lá no bairro Brasil, onde eu estou, tem uns que falam assim, já inventa esse negócio de 5 sola, né? Assim, você sabe 5 sola? Pois é, enquanto você não souber, eu não vou parar de falar, não. Mas 5 sola, a base da igreja. Teve gente que lutou para isso. A importância da Escritura, dos princípios. Então, John Wycliffe morreu. 1330, mais ou menos, arredondando. Depois, 40 anos mais tarde, 1373, aparece John Hus. Morreu também. Pré-reformadores. E aí vem outros, mas lá em 1500 vem o monge Martim Lutero, que morreu. Morreu, mas não foi matado, não foi queimado. Porque Deus não deixa. O Senhor, Ele cuida. E Lutero teve à beira da morte. E aí o que eles fizeram? Esconderam, ele saiu correndo, escondeu nos porões e reformou a igreja. Daí vieram outros. Depois surge aqueles que deram a sequência. E aí vem um outro João, né, que é o Calvino. Depois vem um outro João, que é o Knox. Tanto de João. Vai gostar de João, hein? Então, João Calvino vem na sequência. John Knox, que vai para a Escócia, que é o pai da igreja presbiteriana, né? Onde surgiu? John Knox começou, ele é o primeiro nome da igreja presbiteriana na Escócia. Mas, então vem Calvino, que escreveu, resumiu, depois vem os seguidores de Calvino e define uma base. Que é a base dos pontos que nós seguimos, que são os 5 solas. Só a Escritura é o primeiro, que é hoje que eu estou falando aqui. Só a Escritura. Nada mais importante que a Escritura. E aí o que nós temos no texto que mostra que é importante? Que a Escritura é importante? Aí eu vou parar aqui na história, né? Vou fazer um resuminho aqui do texto, para a gente ir embora tomar o café, orar, ir embora para casa nesse calor, né? Lições importantes aqui. Qual é a primeira? A que todo mundo sabe e precisa, que é a salvação. Qual a importância da Escritura para o homem, para a igreja, para o homem, para o indivíduo? Salvação.
Salvação de quê? De que você tem que ser salvo? Perguntinha óbvia, mas tem que fazer. Sabe por quê? Os crentes esquecem que tem pecado. O relativismo é tão horroroso hoje que a gente acha que é bom. Sabe por quê? Não existe erro. Cara, depende da sua visão. Você está falando que eu estou errado, mas eu não estou. Então o mundo não tem erro. Não existe erro. Existe uma verdade relativa. Depende do ângulo que você olha, está torto. Você olha, não, agora ficou certo. Então não existe erro. Mas a palavra que diz que é importante para a igreja, a palavra é importante para o homem, porque ela mostra e traz a salvação. Ela é útil para a salvação. Salvação de quê? Do pecado. Por quê? Porque em Adão todos pecaram. Falei hoje de manhã, lá no nossa igreja, sobre igreja bíblica. Nossa igreja é bíblica? Pois bem, se ela é bíblica, tem que saber que o pecado existe e mata. E a palavra veio revelar a salvação, salvação dos pecados. Em quem? No Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus. Quem é Jesus? Deus. A segunda pessoa da Trindade que veio para executar o plano da salvação, para te salvar dos seus pecados. E aí, se você ler a Escritura, você pode ser salvo. Não é bom isso? Perguntinha óbvia de novo. Quantos salvos nós temos aqui? Não precisa levantar a mão, não. Está salvo? Analisa aí, querido. Eu estou na igreja. Eu brinco lá, né, que fé na fé não vale, não salva ninguém. E Deus não tem neto. Então eu pergunto todo dia na igreja, você está salvo? Porque sabe o que acontece? A gente tem fé na fé da mãe. Quase deu errado, né? Fé da mãe. Minha mãe é crente, então eu vou na igreja com ela, estou salvo. Tá não, Deus não tem neto. Deus tem filhos. E os seus pecados têm que ser perdoados e confessados. E a Bíblia, ela mostra esse caminho. Ela traz a salvação, ela mostra esse plano maravilhoso que Deus fez. Abriu mão da glória, diz Paulo em Filipenses. O Senhor Jesus, que é Deus. Jesus é Deus? É. A igreja bíblica crê que Jesus é Deus. E ela abriu mão da glória para te salvar. Está salvo. Leva isso é importante para a sua casa. Não, eu, meu marido, estamos salvos. Nós somos adultos, seus filhos, está salvo? Essas crianças. Está salvo porque é uma promessa. Eu falo assim, graças a Deus, o povo de Deus não dá errado. Se os pais fizerem certo. Pai tem que evangelizar filho. E filho não obedece pai. Segue exemplo. Você vem para a igreja, ajoelha toda hora, o filho te vê orando, te vê lendo a Bíblia, te vê você tratando bem a mãe dele. Assim, mas que pai maravilhoso é isso, vou ser igual a ele. Vai para a igreja, começa a temer a Deus, o negócio acontece, é salvo, é uma bênção. Então os filhos, não, estou resolvido, você tem que falar para os seus filhos. Mas não é só os filhos. A gente tem amigos, nós temos parentes, nós temos tio, avô, tia, colega, não é? Porque o Evangelho, a salvação é para todos. Então a Bíblia revela a salvação. É importante a Escritura. Gente que lutou para que nós tivéssemos hoje a palavra escrita, Bíblia revelada na nossa mão. Reforma. E sabe quando é que a gente está fazendo reforma? Quando a gente lê a Bíblia, mantém o culto aqui, eu falei de manhã lá hoje, a igreja bíblica, ela tem o culto, a centralidade da Escritura. No culto é Bíblia. Abrindo um parênteses aqui, igreja presbiteriana, ela é bíblica, porque ela tem 3 pilares. Centralidade da Escritura, disciplina
e ministração dos sacramentos. Ceia e batismo. Batiza criança? Batiza. Por quê? Porque Jesus não disse que não era para batizar. Ah, mas não falou que era para batizar. Estuda. A igreja, ela estudou e entendeu que aí isso é certo. Então, a igreja, ela é bíblica, ela estudou. Não está lá, tem um versículo? Não tem. Mas tem que batizar, porque é o único jeito de você inserir seu filho na igreja visível. Iniciação. Deixar para batizar aos 12 anos. De 0 a 12, ele vai ficar onde? Qual igreja? Ah, ele está na minha igreja. Te seguindo. Qual igreja? Você não inseriu ele em lugar nenhum. Então, por isso que a igreja é bíblica. E quem não batiza também, Deus abençoe. Não é problema meu. Mas a importância, então, primeiro ponto, salvação. Estamos salvos? Glória a Deus. Amém. Temos que levar isso para a nossa casa? Tem que levar. Tem que levar para o mundo? Tem que levar. Segunda coisa, correção. A gente precisa de correção? Precisa de uma correçãozinha. O melhor crente precisa de uma correçãozinha. É dar um vacilo de vez em quando. Vamos dizer que nós somos 10, todos nós aqui, top. Ainda tem falha. Precisa corrigir. Então, a importância da Bíblia para a igreja é salvação, correção, direção. Exortação aqui é direção, é dar direção. E não é excomungando, não. Não é massacrando, não. É ensinando. Então, a Bíblia, ela é ensino. Ela nos aponta um caminho seguro. O salmista, por várias vezes, e eu cito o Salmo 19 e o 119. Luz, lâmpada. Quem lê a palavra é mais sábio do que os mestres. Então, ela dá direção segura. Graças a Deus. Então, você tem, é importante, continue aí, querido, lendo a Bíblia. Continue lendo. Ela dá uns ajustes na gente, chama atenção, né? Quando você lê aquele texto, faz a devocional, né? Que é importante fazer, você lê, estuda, né, Amanda? Faz uma devocional. Hoje tem muita gente no YouTube ensinando. Assim, como é que eu faço? Pega lá, o cara vai te ensinar como é que faz. Pergunta para o Erickson, pergunta para o Vitor, para a Eduarda, como é que faz? É assim que faz. Então, quando você faz a devocional, a Bíblia vai te dar direção. Assim, olha, você está fazendo as coisinhas erradas aí. Não é assim não, você tem que ser bíblico. Igreja é bíblica? Eu falei de manhã e repito aqui. Igreja que usa a Bíblia, não quer dizer que ela é bíblica. A igreja tem que ser fiel à Escritura. Eu estou há 35 anos como oficial da IPB, e ela é uma igreja bíblica. Sabe que a igreja nossa, ela é bíblica. Quem não é bíblico são os membros. Eu não quero fazer isso, então você não é bíblico. Mas a igreja é. Se você pegar a IPB, você vai ver que ela é bíblica. Ela é fiel à Escritura. E tem muitas igrejas que usam a Bíblia. E aí acontece cada horror. Horror. Coisas horrorosas usando a Bíblia. Mas quem é fiel à Escritura, segue isso aqui, ó. Salvação, correção. Correção, tem que corrigir? Tem. Deus corrige seu povo? Corrige. Corrige de maneira branda e de maneira mais aguçada. Corrigiu Acã lá no capítulo 7 de Josué. Corrigiu Ananias no capítulo 5 de Atos, de maneira drástica. Tem correção. Hebreus, né, o escritor aos Hebreus fala: Deus corrige quem ama. A disciplina, no momento que é aplicada, não parece boa, mas depois ela traz um efeito satisfatório. Então, é direção? Agradeça a Deus. Qual a importância? Ela
dirige, ela corrige, ela aponta um caminho seguro para os seus fiéis. E última coisa, ela nos prepara para a piedade. O que é piedade? Andar com Deus. Dá umas mexidas com a gente, vai balançando, vai mostrando, e aí o que o texto fala? O homem fica perfeito e perfeitamente habilitado para fazer o bem. A Bíblia faz isso. Então, quem lê Bíblia e é fiel na Escritura, fiel, porque ela é a palavra revelada e Deus é fiel, ele tem um propósito e um plano seguro, este homem será piedoso, porque ele se torna reto, pelas misericórdias e graça de Deus. Não é porque nós somos bons, não. Nós nos tornamos, Ele nos fez santo, nos separou para Ele. Ele nos fez justo, nos justificou no amado Filho, o justo. E sendo assim, nos coloca o Espírito Santo e traz com Ele as virtudes de Deus. E pelas virtudes de Deus, pela misericórdia de Deus, igreja que nasceu de novo, gente crente, está pronto para fazer o bem. E isso é importante. O crente tem que estar preparado para a boa obra. E isso a palavra traz para nós. Qual a importância, então, da Escritura para a igreja? Essas coisas que estão no texto. Lições fáceis, pela graça de Deus, fomos alcançados e nós estamos encaixados aqui, mas nós temos que nos esforçar para isso. Ler a Bíblia, orar, ver aonde nós temos que nos ajustarmos e sempre estar dispostos a andar como Deus, andar com Deus, parecido com Jesus, igual a Jesus, discípulos de Jesus, fazendo o que Jesus fez, através das virtudes que Ele mesmo nos deu, pelo Espírito Santo que habita em nós, que está aqui hoje. Deus está aqui. Deus dirige a nossa igreja, dirige as nossas vidas. Ele nos dá um caminho seguro, uma direção segura, desde os tempos eternos, até nos tempos eternos. Até naquele dia que os livros da escatologia diz, num piscar d'óleo, no relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, o Rei virá e leva essa igreja para a glória. Esse é o último dia. Enquanto isso, nós somos dirigidos por esta palavra que é eterna, maravilhosa, que nos dá essa segurança e nos faz abençoadores. Seja abençoador. Seja bíblico, aproveite o tempo para você fazer o bem e ajudar as pessoas que estão desesperadas. Senão eu tenho uma saída para você, vem comigo. Bora lá? A Escritura, Deus dirigindo, Deus está presente, quer te abençoar. Isso é o que o Senhor fez por nós, é o que nós faremos, em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, fiquemos em pé, se for possível. Pai, nessa noite, adoramos o Teu nome, porque Tu revelaste, Pai, a Tua vontade, e isso chegou ao nosso coração, pela Escritura. E mais do que isso, Pai, o Senhor nos deu o Espírito Santo, através do qual nós também podemos entender, e só por Ele nós entendemos. E Ele é poder para transformar. Ó Deus, há pessoas que ainda estão no caminho da transformação. O Senhor completa essa obra, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que já conhecem, que têm o prazer, a alegria, o Senhor abençoe mais e mais.
Nos dê, Pai, a alegria de convivermos e de vivermos por louvor da Tua glória. Levando a salvação, sendo ajustados, corrigidos, aceitando isso, vindo do Senhor e ajudando os que necessitam de ajuda. Obrigado, meu Deus, por essa igreja que reúne aqui, as suas famílias, que o Senhor guarde agora ao voltar para casa. A semana, ó Pai, do labor, o Senhor dê prosperidade, saúde, dê visão e sonho, livra do mal. Abençoe, Pai, nós te pedimos tudo pela família, pelas crianças, pelos jovens, pelos pais, pelos anciãos, que o Senhor guarda até aquele dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, como de costume, né? Você tem que passar lá no fundo para depois ir embora. Então, faça o favor, sinta convidado, fique à vontade, Deus te abençoe, uma boa noite, uma boa semana.